Eu li O Cajado do Infinito, livro de fantasia contemporânea do autor nacional Michael Carrijo, e vim aqui compartilhar as minhas impressões com vocês. No enredo dessa obra, nós vamos acompanhar a jornada do nosso protagonista Marco, que no seu aniversário de 17 anos descobre que faz parte de uma longa linhagem de magos. Porém, nem mesmo a sua família tem muito conhecimento do mundo da magia, porque há muitos milênios atrás uma criatura chamada Ruína dos Magos surgiu, e com a sua capacidade natural de pressentir quando alguém fazia uso da magia, passou a caçar e praticamente exterminou os magos do mundo. Sendo que a família do Marco só foi capaz de sobreviver até o presente momento pelo fato de não estimular os seus membros a fazer uso dos seus poderes. E aqui a gente entra no problema do livro, porque ao contrário de todos os magos que surgiram antes dele, o Marco não tem o mínimo controle do momento em que seus poderes vão se manifestar. E assim a gente segue a trama com ele tanto tentando se entender e saber por que ele não consegue controlar os seus poderes e como usar os seus poderes da melhor maneira, tentando entender melhor do mundo dos magos e da história dele, e também precisando fugir dessa criatura chamada Ruína dos Magos que está atrás dele. É uma obra que vai nos lembrar muito tanto de Harry Potter, por compartilhar essa questão de existir um mundo oculto de magia atrás do nosso mundo comum, quanto com Percy Jackson pelo seu estilo de narrativa, com o protagonista precisando contar com os seus amigos, enquanto juntos eles visitam vários locais ao redor do mundo e até mesmo em outros mundos para poder encontrar as respostas que precisam. Pontos positivos dessa obra: o mundo da magia e toda a história dele. Particularmente eu achei que foi um world building muito bem feito, com os magos participando de vários momentos da história da humanidade e depois sumindo de novo. A fluidez da narrativa, como vocês podem ver aqui, não é um livro muito grande, tá? Não tem nem 170 páginas. Então logo no começo ele já engata na curva dramática ali, não enrola muito. E também não enrola muito na sua progressão, ele já vai entregando a história ali, já vai seguindo e já encaminha para o final. E a construção, tanto dos três protagonistas aqui, quanto dos aliados que eles vão encontrando no meio do caminho, porque você realmente torce por esses personagens, você se apega a eles. Pontos negativos que eu até já conversei com o autor sobre. Primeiro, a maneira como o mundo da magia é apresentado pra gente no começo do livro, porque os diálogos ficaram muito longos ali, um pouco mais acadêmicos, então dá muita impressão que os personagens estão contando para nós, leitores, como o mundo funciona, ao invés de estarem conversando um com o outro. E o final do livro é que parece que simplesmente a narrativa foi cortada no meio ali, que ela não tem realmente uma conclusão. Não tenho envergadura moral nenhuma para criticar isso, porque o Tolkien faz a mesma coisa e eu vivo falando bem dele aqui, mas talvez no momento em que a gente já tenha os outros livros da trilogia nas mãos, isso incomode um pouco menos. Agora, só com um livro, realmente ficou uma expectativa muito grande no ar. E em resumo, os pontos positivos superam os negativos, então é sim uma obra que eu recomendo muito, e ela se encontra disponível tanto em versão digital quanto física na Amazon, que você consegue acessar bem facinho aqui pela Linktree do perfil, no botão Recomendações do Fabão,